Olá, meu nome é José Eduardo Ferraz Clemente, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco e hoje venho trazer um tema de pesquisa, pesquisa essa que faz parte de um projeto maior de pós-doutorado, e esse tema é justamente a ciência e a política durante a ditadura militar, a reforma universitária na Bahia, a implementação da pós-graduação e as perseguições em anos de chumbo, período compreendido entre 1968 e 1985. Bem, esse tema é motivado por algumas questões relevantes, né? Primeiro, por que os militares, durante a implementação do golpe civil militar de 64, se interessaram em ciência, né? Da mesma forma que se interessaram nas perseguições aos cientistas, aos professores universitários, invasão de universidades. Então, pensar essa dualidade, essas contradições de um regime militar, portanto, uma ditadura que se implementou em 64 e que durou durante 21 anos. Para compreender um pouco dessas questões, nós podemos nos reportar ao contexto da Guerra Fria, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, onde nós temos uma verdadeira histeria, eu poderia dizer, anticomunista, que era justificado pelo contexto, né, pelo menos pode ser assim compreendido, e que no Brasil vai desembocar numa ditadura e num golpe a partir de 64. Esse mesmo regime que perseguiu, que invadiu universidades, que aposentou cientistas, é o mesmo regime que em 1968 vai implementar não só o ato institucional de número 5, em 13 de dezembro de 68, como também é o mesmo regime que estrutura a organização da FINEP e que vai estruturar a reforma universitária no Brasil. Essa reforma universitária lança as bases de todo o sistema universitário que nós temos hoje. Então, é verdade que existiam reivindicações antigas da comunidade científica brasileira e que essas reivindicações serão incorporadas ao contexto da reforma. A reforma universitária ela vai organizar o Sistema Nacional de Pós-Graduação, que vai ficar estruturado a partir de 75. O CNPq passa a ser reestruturado e a CAPES também. Então, nas palavras de Simon Schwartzman em sua obra O Espaço para a Ciência, ele delimita o ano de 68 como um demarcador de águas, ao mesmo tempo das repressões políticas, a partir de 68, e a partir das questões relacionadas a investimentos em ciência e tecnologia. Segundo ele, podemos pensar 68 como um marco divisório para esses investimentos. Numa primeira fase, a partir de 51, nós temos a implementação da CAPES e do CNPq, que são as primeiras agências de fomento à pesquisa em nosso país, e a partir de 68, período em que grandes investimentos em ciência e tecnologia são organizados, inclusive através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que se organiza a partir de 69. É curioso notar que o mesmo ato institucional número 5 também é citado no decreto que estrutura o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Isso dá um pouco a dimensão das contradições de um regime que perseguia, que torturava, que exilava, que invadia universidades, aposentava cientistas, inclusive as grandes aposentadorias compulsórias de 69, perseguição a estudantes também, né? Mas é o mesmo regime que estrutura, a partir da FINEP, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e, de certa forma, estrutura a ciência brasileira e planifica, né, através de planos, inclusive, né, planejamento. Isso é bem curioso porque traz uma faceta não muito explorada pela historiografia tradicional e que, em certa medida, nos dá um pouco a complexidade desse contexto, né? Os investimentos e as perseguições. Nesse sentido, eu finalizo, né, trazendo basicamente dois exemplos dessa contradição, que são dois estudos de casos que eu realizei ao longo das minhas pesquisas, né? Então, a questão dos investimentos, eu estudei o programa de pós-graduação em Geofísica da Universidade Federal da Bahia, que foi o primeiro programa de Geofísica, em 72, o primeiro doutorado de Geofísica do país, uma área estratégica, e as perseguições aos institutos de Física e de Geociências. Obrigado, espero que tenham gostado.